Olá, empreendedora! Olá, empreendedor! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter, além de ter mais conhecimento, fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar que tem sempre aquele lançamento, aquele empreendimento já entregue com poucas unidades à venda, é verdade, que vai ao encontro da sua necessidade. Vai encontrar aquele cantinho gostoso, para viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. Ao longo do nosso episódio, você vai ver o QR Code da construtora Miramar, dê aquele clique para conhecer os empreendimentos e eu chamo a atenção para o novo lançamento da construtora Miramar, que é a Torre Pacífico, no empreendimento Navegantes, na Ponta da Praia, em Santos. Para você que nos acompanha aqui no litoral de São Paulo, na região da costa da Mata Atlântica, para você que nos acompanha fora da nossa região, até eventualmente em outros estados, mas que quer morar bem, quer morar numa praia segura, numa cidade gostosa, com infraestrutura, venha para Santos e os empreendimentos da Construtora Miramar estão nas melhores localizações da cidade. Construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com facilidade de deslocamento para cidades vizinhas, na costa da Mata Atlântica, nossa região da Baixada Santista. Hotel Palais de São Vicente, sua melhor opção de hospedagem, para o lazer, para passear com a família, para os negócios. E uma dica para você, empreendedor, uma dica para você, empreendedora. Café da manhã do Hotel Palais com gostinho de casa de vó. Preparado com muito carinho, com muito cuidado, pelo pessoal de alimentos e bebidas do Hotel Palais em São Vicente. Canal da NTBA também com apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, emissão de guias de recolhimentos, balanços e balancetes. SRM Contabilidade é sua parceira estratégica na gestão do seu negócio e para fazer com excelência a gestão contábil da sua empresa. SRM Contabilidade reúne profissionais altamente qualificados com sistemas de última geração, para que você tenha toda a tranquilidade, toda a segurança e toda a excelência na gestão contábil da sua empresa. Eu queria aproveitar e conversar com você, empreendedor, com você, empreendedora, fazer uma reflexão rápida no nosso canal aqui da NTBA, no episódio de hoje. Todos nós vivemos no nosso dia a dia agitado, temos os nossos negócios, temos a nossa família, mas chega um momento que é importante a gente também ter aquele relax. E nada como ir a um local bem acompanhado e saborear um bom vinho. Isso é importantíssimo. E é isso que a gente vai contar para você, empreendedor, para você, empreendedora, como criar essa atmosfera, como mostrar ao seu cliente essa variedade que o mundo dos vinhos proporciona para que você possa encantá-lo e criar a magia do encontro que somente o vinho é capaz de proporcionar. Esse e outros assuntos nós conversaremos no episódio de hoje, naquele cantinho gostoso do seu canal da NTBA, nossa conversa no café. Conversa no café com oferecimento da NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para analisar a sua empresa, estabelecer as estratégias, o planejamento do seu negócio com vistas à prosperidade. NNA Santos, no episódio de hoje, traz no cantinho do café, que na verdade deveria chamar o cantinho da taça e do brinde ao vinho, Fernando Fernandes. Seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre. É um prazer bater um papo com você, falar de um assunto que tanto me encanta. Tanto te encanta como a mim também, Fernando. Nos encanta porque falar do mundo do vinho é falar não de uma bebida, mas é falar de uma entidade. O vinho tem personalidade, o vinho tem forma, o vinho tem aroma, o vinho tem sabores. E, de fato, eu vou confidenciar algo a você, Fernando. A gente já se conhece há algum tempo e sei da qualidade que você transita no mundo dos vinhos. Mas eu vou invocar aqui um aprendizado que eu tive com o João Santos, enólogo de uma das vinícolas portuguesas, que voltou a Portugal, mas quando aqui estava pelo Brasil, ele, na época em que eu dirigia a faculdade de turismo aqui em Santos, eu trouxe para fazer uma palestra e ele fez uma pergunta, o auditório lotado.
nossos alunos de turismo, hotelaria e gastronomia, e ele fez uma pergunta assim crucial. Qual a coisa mais importante do vinho? E os alunos começaram a responder. Ah, é o terroir, é o processo de remoagem daqueles que precisam ficar na guarda, é o processo de prensa, é o lagar, é isso e aquilo. E ele se virou para mim, assim, naquela tranquilidade que você também o conheceu, e disse assim para mim: vejo que os meninos aprenderam tudo na técnica, mas não sabem nada da vida. Porque a coisa mais importante do vinho não é tudo isso que vocês disseram, não. A coisa mais importante do vinho é a companhia. A pessoa certa, a companhia certa, pode ser o vinho mais baratinho, mas será o melhor vinho do mundo. Ao passo que o vinho mais caro, mais extraordinário, estando com a pessoa errada ou no momento errado, não passa de vinagre. É um pouco disso, Fernando. Ai, muito, muito bacana. João Santos, uma figura maravilhosa. Hoje ele teve durante um tempo na Bahia Isso. e voltou a Portugal. Hoje ele está na Ribeiro Santos e fazendo sempre excelentes vinhos. E ele está colocando para você, ele provocou os alunos para essa questão. E diz, eu vou só complementar um Aham. pouquinho, né? Porque a graça está naquele improviso, naquela Sim. colocação que ele faz na hora, pega todo mundo de surpresa. Mas dizem que o que faz o vinho, essa magia, é o próprio vinho, o lugar, a companhia e as circunstâncias. É isso, para Esse é, complementar. esse é o conjunto completo da obra. É, E por exatamente. isso, talvez, o tema que nós aqui vamos discorrer aqui, principalmente para você, empreendedor, para você, empreendedora, que trabalha na área gastronômica, que tem o seu negócio, ou que quer aprender um pouquinho mais sobre o mundo dos vinhos, carta de vinhos, uma estratégia para encantar aos clientes, Fernando. A gente sabe que o vinho, ele, como eu disse, ele é uma entidade, ele tem personalidade, tem inúmeras variedades, e isso tudo tem a ver, primeiro, por esse mosaico que você acabou de comentar, é o vinho, é a circunstância, é a pessoa, é o ambiente. Então, para cada momento, nós temos um vinho. Essa é, digamos assim, a simplificação do processo? Vamos lá. Eu acho que o vinho ele tem que ser tratado como uma bebida que te dê prazer, que você pode tomar a qualquer instante, sem precisar de um ritual que muitas vezes ainda algumas pessoas, especialmente as não iniciadas, tendem a imaginar que existe toda uma sofisticação com relação a esta bebida. E não é isso. O vinho pode ser bebido em qualquer momento, em qualquer circunstância. Evidentemente que vinho tem, de alguma forma, algum glamour. Sim. Você não toma um vinho como toma uma cerveja. Aquele primeiro gole da cerveja que você prolonga e aí que você vai iniciar mesmo o consumo da cerveja. No vinho não é No assim. vinho não é assim. Você vai bebendo aos poucos, inclusive podendo apreciar, porque o vinho é uma bebida viva Exato. e ele vai ao longo desse tempo em que você está apreciando, ele vai Se se transformando. transformando, ele vai evoluindo. Então você vai percebendo alguns aromas do vinho, por exemplo, no início, quando você abriu a garrafa de vinho, e você percebe que esses aromas, eles foram se modificando, foram se transformando ao longo desta jornada que é apreciar o vinho. E apreciar o vinho, e às vezes também, a depender do tipo de vinho, vamos falar aqui um pouquinho dos brancos, dos rosés, ou mesmo do espumante, que aí necessita, né, da refrigeração, né, para Sim, que você venha, faça um trabalho com balde com gelo, tal. Até mesmo essa nuance da mudança da temperatura, ele também vai ganhando, ele vai transpirando, ele vai trazendo os seus aromas e a sua potência, né? Ele também vai, como você mesmo lembrou, como uma bebida viva, ela vai se ajustando a cada momento. exatamente. Tem
alguns aspectos que não são bobagens, mas são alguns cuidados que devem ser levados em consideração na hora em que você vai degustar um vinho. Um desses aspectos é a questão da temperatura do vinho. Isso pode influenciar a hora que você está degustando e você ter uma percepção, às vezes, errada do vinho. Outro dia, numa degustação, uma pessoa me chamou a atenção e falou que um determinado vinho, ele não estava sentindo tantos aromas, e era um Uhum. vinho tinto. E eu dei razão a ele, porque o vinho ele estava um pouco gelado, ou melhor, ele estava com uma temperatura um pouco Abaixo do abaixo ideal. do ideal. E ele estava prejudicando a percepção olfativa daquele vinho. Então, é importante tomar os vinhos numa temperatura. Não é exatamente na temperatura, normalmente tem um intervalo de graus em que você vai Eu queria até te chamar a apreciar. atenção, porque tem uma mística, né, que fala, né, que o vinho você toma a temperatura ambiente, né? Só que vamos deixar aqui uma coisa clara. Temperatura ambiente para a Europa é Sim, uma coisa. Temperatura ambiente para os trópicos sim, é outra, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter, né, Fernando? Você vai dizer, um vinho você pode tomar, você vai falar um pouquinho da questão das temperaturas. Ah, entre 16, 18 graus, 17 graus. Tá bom. Na Europa, talvez eu coloque a garrafa para o lado de fora da janela e encontre essa temperatura. No Brasil, ou principalmente aqui, nós estamos falando a partir daqui da região de Santos, a probabilidade de a gente encontrar essa temperatura é quase que nula. Então, tem que se tomar esse cuidado, né? No processo, não é congelar, não é deixar ali criar cristais de gelo, mas esse cuidado com a temperatura é para o prazer e para o deleite, né? perfeitamente. É isso mesmo que você acabou de dizer. Eh, Você tem a temperatura ambiente, mas isso tem as suas exceções, né? Como é que vai tomar um vinho tinto num espaço aberto com uma temperatura de 40 graus na temperatura ambiente? Não se toma um vinho tinto numa temperatura de 40 graus, né? Nenhum tipo de vinho, uma temperatura de 40 graus. Agora, tem ambientes que você toma que eles têm um ar condicionado, isso favorece. Você tem também a climatização em adega, É, que sim, também ajuda, né? Você citou a Europa, mas a Europa também tem a época de calor e às vezes faz sim. aqueles calores parecidos com os dos trópicos. Então, precisa-se também cuidar de ter o vinho na temperatura, na faixa de temperatura ideal para cada vinho. Um branco, uma temperatura mais baixa, um rosé um pouquinho acima, e os tintos, dependendo, tintos leves e tintos mais encorpados, uma temperatura um pouco mais alta. Você citou num ponto agora da questão da climatização das adegas. Não é só não é só a temperatura de serviço do vinho. É importante que a gente também tenha um vinho acomodado, guardado também com algumas preocupações, né? A maior preocupação é a luz, né? Sim, O vinho ele não gosta de luz, não, né? Principalmente os vinhos tintos, eles já têm até por uma característica de engarrafamento, né? Você já tem as garrafas mais robustas, mais escuras, para justamente você não ter o contato com a luz. Mas então, que dicas você daria? E aqui a gente está falando para o empreendedor, evidentemente, que tem o seu negócio, mas também, todo empreendedor também tem a sua adega privada, quer tomar um bom vinho, tomar uma boa taça no final da noite, né, no final de semana. Quais os cuidados básicos assim para ter uma boa guarda de um vinho em termos de ambiência, de temperatura e até de posição de garrafa? muito bom. Você falou, eu vou comentar uma coisa que você chamou a atenção agora. Realmente os vinhos tintos, eles normalmente são engarrafados com uma garrafa mais escura, é uma forma de protegê-los da luz. Os brancos, muitos deles são engarrafados numa garrafa de coloração azul, azul Azulada. clara, Isso. um azulado. Também é uma forma de proteção com relação à luz.
De fato, a luz não é amiga do vinho. Ela não tanto que o ideal é ter os vinhos guardados em lugares escuros, não necessariamente totalmente escuro, mas protegidos da ação da luz. Quem não tem uma adega climatizada na sua residência, ele pode climatizar embaixo de uma escada, na sua casa, quando mora em casa, ou então em algum lugar da casa ou do apartamento em que esteja uma temperatura E não tem incidência do sol ali na que parede não para. tem aquela incidência do sol, que não tem aquela temperatura quente que vai acabar, de alguma maneira, influenciando o vinho. Mas o ideal, os cuidados que poderíamos ter para armazenar o vinho. Normalmente ficam os vinhos em posição deitada nas adegas. Espumantes, normalmente você não deixa ele deitado, normalmente os espumantes você os mantém de forma em pé, né? Mas os vinhos ficam ali. Normalmente, a maior parte dos vinhos que a gente tem em adegas são vinhos que vão ser consumidos com uma certa brevidade. Sim. Não são aqueles vinhos De de guarda. guarda, aquele vinho que você vai guardar para o dia que comemorar uma data especial e vai demorar algum tempo. Então, esses vinhos, de fato, merecem um cuidado especial. Não manusear toda hora, porque o vinho também não gosta de ficar sendo chacoalhado, ele prefere ficar descansando, né? Isso também é uma dica que a gente pode dar. Eu acho que é importante aqui ressaltar quando a gente fala de colocar o vinho na posição horizontal, né, tem muito a ver com as rolhas de cortiça, principalmente, né, porque elas ressecam com o tempo. E na posição horizontal, o contato com o líquido faz com que ela continue, né, Sim, expandida. Por isso que sim, a gente tem que ter esse cuidado, porque também um outro amiguinho que não faz muito bem para o vinho é o oxigênio, né? sim, E a partir do momento que você começa a ter a oxidação da bebida, você pode transformá-la num belíssimo vinagre, diga-se de sim, passagem, sim, sim. né? Então não tem nenhum vinho que se desperdice. Se porventura houve a secagem da rolha, houve a entrada do oxigênio, já não está no paladar, né, para consumir ali um brinde, trabalhe essa guarda desse vinho que fica um bom vinagre, né, Fernando? Verdade, verdade, sempre. Vinho não vai ser desperdiçado nunca, não podemos nos dar a esse luxo. De fato, você comentou um aspecto que eu não havia falado, mas foi bom que você me provocou, que é essa questão da rolha estar em contato com o vinho, com o líquido. De fato, ela propicia essa. Não é bem que ele não vai encharcar Sim, a rolha, mas tanto a rolha quanto o vidro, eles têm, por mínimo que seja, uma certa microporos. porosidade. E é Isso. por ali que o oxigênio pode entrar na garrafa. E o vinho em contato com o oxigênio, ele começa a entrar num estado de evolução, mas também durante um determinado tempo, a partir de um determinado momento, também em declínio. Então, a ideia de tê-los deitados, você chamou bem a atenção, é exatamente isso daí. Claro que hoje a tecnologia já mudou também, não só a cortiça que é feita, né, da casca da árvore da cortiça, e Portugal é o principal produtor mundial de cortiça, mas hoje a gente já também tem hoje as rolhas artificiais, né, que geralmente acabam sendo empregadas naqueles vinhos de maior rotatividade, né, nos vinhos jovens que vão ser consumidos jovens, para evitar a guarda, né, porque me parece que até que me prove o contrário, as rolhas artificiais ainda não têm aquela supremacia das rolhas de cortiça para um vinho de guarda, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter também. O Alexandre, hoje você bem colocou que os vinhos jovens que são consumidos mais rapidamente, muitos deles não usam a cortiça, as folhas são rolhas sintéticas, não é? Tem alguns vinhos que sequer têm a rolha, eles são fechados, é a screw cap, Sim. e você abre com uma facilidade, você gira a garrafa, você pressiona bem a cápsula e gira a garrafa e você abre. Tem gente que luta para abrir essa garrafa pensando que tem algum
alguma dificuldade que na verdade Não, não existe. é como Na abrir verdade, água mineral. é como abrir água mineral. É parecido, o grau de dificuldade é muito parecido. Mas é isso, as rolhas tem essa. E tem alguns outros tipos de rolha. Eu não sou especialista em rolha de vinho, mas hoje tem. Então, é um assunto que tem gerado preocupação pelos produtores e tudo mais, porque o sobreiro, que é essa árvore que produz a cortiça, ele não é fonte inesgotável e ele se repõe com muito tempo, não é com com uma certa Sim. uma velocidade, é com uma lentidão muito grande. E como a tendência é se produzir mais vinho, essa bebida milenar, então também buscam-se alternativas para as rolhas, né? Nós falamos aqui um pouco desse repertório dos vinhos, né, de brancos, de rosés, de vinhos tintos mais jovens, vinhos mais encorpados, de guarda de consumo imediato, por exemplo. Uma outra questão que sempre acaba invocando, Fernando, é a origem do vinho. Né? Como você mesmo comentou, é uma bebida milenar. Né? Inclusive, o nosso irmão maior, Jesus Cristo, já transformou água em vinho. Sim, Então, ele também era um bom apreciador da bebida. sim, Né? sim. Sejamos aqui, óbvio, aqui uma brincadeira sem cunho algum de fé, mas de fato a gente encontra na Bíblia a figura do vinho. Então, é uma Sim. bebida ancestral, milenar, espetacular. A origem do vinho, obviamente concentrada na Europa, no Oriente, né? Já se produzia vinho no Oriente Médio, já se produzia vinho no Mediterrâneo, na Europa, depois no Novo Mundo, né? Da qual tanto a América do Norte quanto a América do Sul e o Brasil. Né? Vamos pensar nessa roupagem. Claro, com o Novo Mundo a gente inclui também a África do Sul, inclui a Austrália, a Nova Zelândia, que são também excelentes produtores de vinho. Principalmente quando aqui no sul, no Paralelo 31, que é a zona, né, mundial que melhor produz alimentos e, sobretudo, a bebida, como é as videiras, né, que dão origem aí aos nossos vinhos. Como que hoje está o mercado dessa comparação? Poxa, o vinho francês é melhor que o alemão, que é melhor que o português, que é melhor que o espanhol, é o americano, é o sul-africano, é o australiano, é o argentino, é o chileno ou é o brasileiro? Bom, a primeira coisa que a gente tem que aceitar que vinho é questão de gosto pessoal, tá? Então, um vinho que para mim é o vinho, para você pode não ter essa mesma percepção. Isso varia de pessoa para pessoa. Alguns fatores levam a esta percepção. Um dos fatores é a experiência que a pessoa tem com o vinho. Se ela é um iniciante, ela está há pouco tempo nessa estrada, ou já tem muita litragem. Uhum, Então, isso é um dos fatores que vai com que a pessoa vá, ao longo do tempo, diferenciando os vinhos, deste eu gosto mais, deste eu gosto menos, e assim por diante. Outra questão é o vinho de Novo Mundo, Velho Mundo, etc. Isso daí, vinho, você pode ter um vinho muito interessante para uma determinada ocasião, até para meditar. Você vai uhum. ter um vinho de meditação. Né? Esse vinho é gastronômico, pede comida. Então, é um jargão que as pessoas iniciadas usam e a gente consegue ter essa conversa, entender o que Sim. a pessoa está querendo transmitir, que é qual é o que ela sinaliza que aquele vinho está representando para ela, não é? Uhum. Mas você pode ter vinhos para acompanhar uma boa gastronomia, você pode ter vinhos que são para você acompanhar um hambúrguer Sim. rapidamente, tomar apenas uma taça, não vai, não tem companhia alguma, enfim. Então, é, cada um tem, e é assim, você pode escutar, olha, eu gosto de determinados vinhos, tenho preferência por esta uva ou por aquela outra, ou por blends, ou de um determinado país ou de outro.
Mas o fato é que os vinhos, com técnicas, hoje também tem muita tecnologia e muitos produtores estão cada vez procurando aprimorar o produto vinho e levar ao consumidor um produto de grande qualidade. Então, a questão de novo mundo, velho mundo, vinho nacional, é questão de gosto e questão também de hora, de momento em que você vai apreciar a bebida. Vinho nacional está crescendo bastante. A indústria brasileira também está produzindo vinhos de excelente qualidade. Tem muitos vinhos brasileiros, inclusive com premiações Premiações. internacionais e tudo isso. É, os espumantes brasileiros começaram a ter Um destaque maior. um destaque maior há algum tempo, e a partir de um determinado momento, todos os outros vinhos, não só espumantes, vinhos brancos, rosés, tintos, de variados produtores, fazendo bastante sucesso. Então é importante aqui, dentro do tema que a gente conversou ao longo desse episódio, de falar da carta de vinhos, qual é a síntese que fica para você, empreendedor, para você, empreendedora? Não importa qual seja o estabelecimento que você tenha, um restaurante, uma lanchonete, um carrinho de pastel, né, um quiosque. Eu vou ofertar o vinho ao meu cliente? Então saiba, o seu cliente pede por vinho? Pede. Qual é a ambiência? Estou num ambiente mais litorâneo, talvez uns vinhos mais leves, mais frutados. Isso pode ter um maior apelo para o teu cliente. Então é importante ter o equilíbrio. Ter o equilíbrio daquilo que eu vou ofertar. Ter o equilíbrio, Fernanda, porque eu queria rapidamente explorar um pouquinho isso com você, que a conversa passa rápido, o tempo também, mas eu queria explorar um pouquinho com você que é a questão de preço. É importante que a gente tenha dentro de uma carta de vinhos, os vinhos a depender do público, então conhecer o público é fundamental, vinhos um pouco mais palatáveis, né, com investimento menor, mas também às vezes tem um vinho mais encorpado para atender a todos, né? Sim, isso você já deu a dica aí que é importante. Para quem você está fazendo essa carta de vinho? Claro que é para o teu público, é para o teu cliente. E você não vai formar uma carta, ter uns vinhos no seu negócio que não atendam ao desejo dos clientes, tanto em qualidade quanto em questão de ticket. Não é? Não adianta você colocar vinho de R$ 300 se o consumidor está disposto a pagar 100. Ou, ao contrário, você põe vinho de 100 e o cliente está disposto a pagar 300. Então, isso é uma questão importante. São muitas variáveis que acabam fazendo com que você tenha que tomar cuidado na elaboração dessa carta. Você não pode concentrar muito. Eu vou dar alguns exemplos. Você não pode concentrar tudo em um único país ou somente em 2 países. Você tem que ter uma carta também que seja adequada. O termo é um pouco subjetivo, falar que é uma carta Uhum. adequada, mas é adequada para o seu negócio. Sem dúvida. Então, se é um restaurante de cozinha internacional, bastante sofisticado, etc., comporta você ter uma carta um pouco mais extensa. Se é um estabelecimento, um restaurante ou um wine bar, que a proposta seja de vinhos descontraídos, que sejam petiscos que você vai oferecer, a carta os vinhos que vão entrar nesta carta tem que ter esta sinergia, porque É o que a gente senão fala da harmonização, a né? harmonização da carta com o teu estabelecimento, Com o com teu o teu menu. público, a harmonização é nesse sentido, né? Sim, A harmonização, na realidade, falando de vinho, harmonização é equilíbrio. é equilíbrio. É equilíbrio. Então, você tem que ter um equilíbrio na elaboração da carta, você tem que ter um equilíbrio com relação aos pratos, a proposta da tua cozinha, o teu público, e é isso que você vai se basear para poder elaborar uma carta adequada. Conversa é boa, passa rápido. Olha, conversa no café, o café não esfriou e nem a taça de vinho chegou a dar um gole. Fernando, eu queria muito agradecer a tua participação nesse episódio do canal da NTBA. Nós vamos voltar a falar mais vezes, porque você é um especialista nisso.
Você tem muita contribuição a dar e eu queria explorar melhor isso para que o nosso empreendedor, que a nossa empreendedora possa cada vez mais se aproximar desse mundo dos vinhos e poder fazer bons negócios com o vinho, porque o vinho também envolve bons negócios. E nada como apreciar uma bebida ao lado de uma boa companhia. Muito obrigado pela sua participação, Fernando. Eu que agradeço. O oferecimento da construtora Miramar, que tem para você empreendedor, aquele cantinho certo, que você possa ter, sim, condição de ver com tranquilidade, com conforto, com muita segurança com a sua família e brindar, brindar as boas coisas da vida, que somente nos empreendimentos da construtora Miramar tem para você empreendedor, para você empreendedora. Também com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, para o lazer, para os negócios, para passear com a família e, por que não, para brindar também as boas coisas da vida. E também com o apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, excelência na gestão contábil da sua empresa. E com o apoio de NN Santos Consultoria e Projetos, que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!